Um milionário embarca em um ônibus comum e, para sua surpresa, encontra 3 crianças abandonadas, dormindo no fundo do veículo. Elas estavam sujas, famintas e sem ninguém no mundo. A cena parte o coração, mas o que ele faz depois é simplesmente inacreditável. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. A noite gelada em São Paulo parecia ainda mais fria dentro do ônibus que cortava as ruas do centro. Ricardo Mendes, CEO de uma das maiores empresas de tecnologia do país, ajeitou o cachecol e afundou-se mais no banco duro do transporte público. Aquela não era sua rotina. Limousines e motoristas particulares faziam parte de seu dia a dia há tanto tempo que ele mal se lembrava da última vez que havia pegado um ônibus. O veículo estava praticamente vazio àquela hora. Apenas alguns passageiros dispersos cochilavam ou olhavam distraidamente pela janela, alheios à presença do empresário milionário entre eles. Ricardo observava a cidade com outros olhos. As luzes dos postes, as pessoas apressadas nas calçadas, as vitrines ainda iluminadas das lojas. Era como se estivesse redescobrindo São Paulo. Foi então que um movimento no fundo do ônibus chamou sua atenção. Uma menina, que não devia ter mais que 12 anos, tentava ajeitar 2 pequenos embrulhos em seus braços. Ao se aproximar, um pouco mais, Ricardo percebeu que eram bebês dormindo profundamente, enrolados em cobertores finos demais para aquela temperatura. A menina tinha olhos grandes e atentos, que pareciam carregar uma sabedoria além de sua idade. Em seu colo, além dos bebês, havia um urso de pelúcia desgastado, com manchas e remendos, mas que ela segurava com um cuidado especial. Seus cabelos, escuros, estavam presos em uma trança mal feita, e suas roupas, embora limpas, mostravam sinais claros de uso prolongado. Ricardo sentiu algo estranhar em seu peito. Em 20 anos comandando uma das maiores empresas do país, havia aprendido a tomar decisões difíceis sem pestanejar. Mas ali, diante daquela cena, toda a sua experiência em gestão e liderança parecia insignificante. "Vocês estão bem?" perguntou, aproximando-se cautelosamente para não assustá-los. A menina ergueu os olhos desconfiada. Não respondeu imediatamente, analisando Ricardo dos pés à cabeça. Seu olhar era uma mistura de medo e determinação. "Estamos só descansando um pouco", respondeu finalmente sua voz baixa, mas firme. "Logo vamos descer." Um dos bebês se mexeu resmungando e ela imediatamente começou a balançá-lo com uma delicadeza surpreendente. O urso de pelúcia escorregou um pouco e ela o ajeitou com o mesmo cuidado que dedicava aos irmãos. "Está muito frio para vocês ficarem na rua", Ricardo comentou, tirando seu próprio cachecol e oferecendo a ela. "Deixa eu ajudar." "Não precisamos de ajuda", ela respondeu rapidamente, mas seus olhos traíram sua afirmação ao se fixarem no cachecol quente. Ricardo percebeu que precisaria de uma abordagem diferente. Anos de negociações o haviam ensinado a ler pessoas, e aquela menina, apesar da pouca idade, tinha erguido muros altos ao seu redor. "Meu nome é Ricardo", apresentou-se, sentando-se no banco em frente ao dela. "E confesso que estou com um problema. Tenho uma casa enorme com vários quartos vazios e uma cozinheira que sempre reclama que faço poucas refeições em casa. Será que vocês poderiam me ajudar a resolver isso?" A menina franziu a testa, confusa com a abordagem inusitada. Um pequeno sorriso ameaçou surgir no canto de seus lábios, mas ela o conteve. "Por que um homem rico como você está andando de ônibus?" perguntou ela, demonstrando uma perspicácia que surpreendeu Ricardo. "Às vezes precisamos ver o mundo de uma perspectiva diferente", respondeu ele honestamente. "Como você sabe que sou rico?" "Seu relógio", ela apontou com o queixo, "é igual ao que aparece naquelas revistas de luxo que ficam nas bancas." Ricardo olhou para seu Patek Philippe como se o visse pela primeira vez. A menina era mais observadora do que imaginava. O ônibus parou bruscamente e um dos bebês acordou, começando a chorar. A menina imediatamente começou a niná-lo, cantarolando baixinho uma melodia que Ricardo não reconheceu. "Qual é seu nome?" perguntou ele suavemente. Ela hesitou, por um momento, como se pesasse os riscos de compartilhar essa informação. "É Isabela", respondeu finalmente,
mas todos me chamam de Isa, e estes são Miguel e Sofia. Ricardo notou que ela apertou um pouco mais o urso de pelúcia ao dizer os nomes dos irmãos, como se o bichinho fosse uma fonte de coragem. O sol ainda não havia nascido quando a limousine de Ricardo estacionou em frente à sua mansão no Morumbi. Isa, sentada no banco de trás com os irmãos adormecidos, observava tudo com uma mistura de fascínio e apreensão. O urso de pelúcia continuava firmemente seguro em seus braços, como uma âncora em meio a tantas mudanças. Senhora Maria, Ricardo chamou assim que entraram, e uma senhora de meia-idade surgiu na porta da cozinha ainda vestindo seu avental. Seus olhos se arregalaram ao ver as crianças, mas anos de discrição profissional a impediram de fazer perguntas. Sim, senhor. Ricardo, precisamos preparar 3 quartos, e as crianças precisam de um café da manhã reforçado. Pode providenciar isso? Claro, senhor. Vou começar agora mesmo, respondeu ela, já se movimentando com eficiência pela cozinha. Isa permanecia em silêncio, seus olhos percorrendo cada detalhe da casa. As paredes altas, os quadros caros, os móveis elegantes, tudo parecia saído de outro mundo, um mundo que ela só conhecia através das vitrines das lojas do centro. Vocês devem estar exaustos, disse Ricardo, guiando-os até uma das suítes de hóspedes. Podem descansar aqui por enquanto. Senhora Maria trará o café da manhã assim que estiver pronto. O quarto era maior que qualquer lugar onde Isa já havia dormido. Uma cama king size dominava o espaço e cortinas pesadas bloqueavam a luz que começava a nascer lá fora. Ela colocou os irmãos cuidadosamente na cama, certificando-se de que estavam bem agasalhados. Tem um banheiro ali. Ricardo apontou para uma porta. E aquele armário deve ter toalhas limpas. Fique à vontade. Isa assentiu, mas não se moveu. Seus olhos estavam fixos em Ricardo, como se tentasse decifrar um enigma particularmente complexo. Por que está fazendo isso? Perguntou finalmente, sua voz apenas um sussurro. Ricardo pausou na porta, considerando a pergunta. Como explicar algo que nem ele mesmo compreendia completamente? Às vezes, Isa, a vida nos coloca em determinados lugares por uma razão. Respondeu ele, escolhendo as palavras com cuidado. Hoje, por algum motivo, decidi pegar aquele ônibus e encontrei vocês. Não posso simplesmente ignorar isso. A menina continuou o observando, mas algo em seu olhar mudou sutilmente. Uma pequena barreira pareceu se dissolver. O senhor tem filhos? Perguntou ela, surpreendendo Ricardo com a pergunta direta. Não, respondeu ele, um toque de melancolia em sua voz. Sempre fui muito focado no trabalho. Nunca encontrei tempo para formar uma família. Isa abraçou seu urso de pelúcia com mais força, como se processasse essa informação. Este urso, ela começou hesitante. Era da minha mãe. Ela me deu antes de partir. Disse que ele sempre a protegeu e que agora ia me proteger também. Ricardo sentiu seu coração apertar. Havia tanto peso naquelas palavras, tanta história não contada. Ele fez um ótimo trabalho até agora, comentou suavemente. Protegeu não só você, mas seus irmãos também. Uma lágrima solitária escorreu pelo rosto de Isa, mas ela a limpou rapidamente com as costas da mão. O cheiro de café e pão fresco começou a invadir o quarto, e os bebês se mexeram na cama, começando a acordar. Vou deixar vocês descansarem, disse Ricardo, movendo-se em direção à porta. Se precisarem de qualquer coisa, é só chamar. A senhora Maria estará sempre por perto. Quando estava prestes a sair, a voz de Isa o deteve mais uma vez. Senhor Ricardo. Ele se virou encontrando aqueles olhos grandes e expressivos. Obrigada, ela disse simplesmente, mas havia um mundo de significados naquela única palavra. Ricardo sentiu algo mudar dentro de si. Ali, naquele momento, percebeu que sua vida nunca mais seria a mesma. Aquelas 3 crianças, por algum motivo inexplicável do destino, haviam cruzado seu caminho, e ele sabia, com uma certeza que não conseguia explicar, que precisava protegê-las. Em uma tarde chuvosa de sábado, enquanto os gêmeos dormiam, sob os cuidados de Senhora Maria, Isa explorava a mansão com a curiosidade própria de sua idade. Ricardo a encontrou no corredor do 2º andar,
olhando intrigada para a porta que levava ao sótão. Tem muitas coisas interessantes lá em cima, perguntou ela, sua curiosidade evidente na voz. Ricardo hesitou por um momento. O sótão guardava memórias de toda a sua vida, incluindo partes de seu passado que há muito tentava esquecer. Mas algo no olhar curioso de Isa o fez mudar de ideia. Por que não descobrimos juntos? Sugeriu, pegando a chave que sempre carregava consigo. O sótão era um espaço amplo, iluminado por algumas janelas altas. Caixas organizadas ocupavam as prateleiras, cada uma cuidadosamente etiquetada com datas e descrições. Isa caminhava entre elas com reverência, como se estivesse em um museu. "O que são todas essas coisas?" perguntou, passando os dedos delicadamente sobre uma caixa particularmente antiga. "Memórias", respondeu Ricardo, sua voz suave. "Cada caixa conta uma parte da minha história." Isa parou diante de uma fotografia emoldurada que estava encostada em uma das paredes. Mostrava uma mulher idosa sorrindo, ao lado de um menino que ela reconheceu imediatamente como uma versão mais jovem de Ricardo. "Quem é ela?" perguntou, notando como o rosto de Ricardo se suavizou ao ver a imagem. "Dona Clara", respondeu ele, pegando o quadro com cuidado. Ela me salvou." Isa aguardou em silêncio, sentindo que estava prestes a ouvir algo importante. Ricardo sentou-se em um baú antigo, convidando-a a sentar-se ao seu lado. "Quando eu tinha mais ou menos a sua idade", começou ele, "vivia nas ruas. Meus pais, bem, eles não podiam cuidar de mim. Dona Clara me encontrou dormindo na porta de sua loja em uma noite de inverno. Em vez de me mandar embora, ela me levou para sua casa." Isa apertou seu urso de pelúcia com mais força, seus olhos fixos em Ricardo. Ela era professora aposentada, vivia sozinha. Não tinha muito dinheiro, mas tinha um coração enorme. Me deu um lar, educação, amor. Tudo o que sou hoje, devo a ela. Ricardo abriu uma das caixas próximas, retirando um pequeno caderno desgastado. "Este foi meu primeiro caderno escolar. Dona Clara passava horas me ajudando com a lição de casa, mesmo depois de um dia inteiro trabalhando em sua pequena loja de doces." Isa pegou o caderno com cuidado reverencial, folheando as páginas amareladas com exercícios de matemática e português, correções em vermelho feitas com letra caprichada. "O que aconteceu com ela?" perguntou suavemente. "Ela partiu quando eu estava na faculdade", respondeu Ricardo, seus olhos marejados. "Mas antes fez questão de me ver formado, empregado, encaminhado na vida. Seu último pedido foi que eu nunca esquecesse de onde vim e sempre ajudasse quem precisasse, assim como ela me ajudou." Um trovão soou ao longe, fazendo Isa se sobressaltar levemente. Ricardo percebeu que ela tremia, não de medo do barulho, mas de emoção contida. "Sabe por que decidi pegar aquele ônibus naquela noite?" perguntou ele, surpreendendo Isa com a mudança de assunto. Ela balançou a cabeça negativamente. "Era aniversário de Dona Clara. Todo ano, nesse dia, tento fazer algo que ela faria, algo para honrar sua memória." Lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto de Isa agora. Ela olhou para seu urso de pelúcia e depois para a foto de Dona Clara. "Minha mãe também sempre dizia que devemos ajudar os outros", sussurrou ela, "mesmo quando não temos muito para dar." Ricardo sentiu seu coração se apertar. Ali, naquele sótão empoeirado, entre caixas de memórias antigas, um novo elo se formava. Não era apenas a história de um empresário bem-sucedido ajudando 3 crianças necessitadas. Era o ciclo de amor e cuidado se repetindo, passando de Dona Clara para Ricardo, de Ricardo para Isa e seus irmãos. A manhã começou como qualquer outra na mansão. Senhora Maria preparava o café da manhã, enquanto Isa ajudava os gêmeos com suas primeiras colheradas de mingau. Ricardo, já vestido para o trabalho, sorria ao observar a cena familiar que havia se tornado sua nova realidade. Foi então que o interfone tocou. O segurança da guarita, normalmente calmo e profissional, parecia nervoso. "Senhor Ricardo, tem um homem aqui. Ele está exigindo ver as crianças. Diz que é o pai delas." O sangue de Isa gelou ao ouvir essas palavras. O mingau que estava
Dando a Sofia, caiu da colher, manchando a toalha da mesa. Seus olhos, sempre tão expressivos, encheram-se de pânico. Não deixe ele entrar, sussurrou ela, abraçando os irmãos instintivamente. Por favor, não deixe ele chegar perto da gente. Ricardo colocou a xícara de café na mesa com uma calma que não sentia. Anos de experiência em situações de crise no mundo corporativo o ajudaram a manter a compostura, mesmo com o coração acelerado. Jorge falou ao interfone, sua voz firme. Não permita a entrada dele. Se insistir, chame a polícia. Os gritos começaram a ecoar do lado de fora. Palavras de ódio e ameaças atravessavam os muros da mansão. Senhora Maria rapidamente levou os gêmeos para o quarto mais distante da entrada, enquanto Isa permanecia paralisada, agarrada ao seu urso de pelúcia. Ele vai nos levar embora, murmurou ela, tremendo. Ele sempre disse que nos encontraria, não importa onde estivéssemos. Ricardo se ajoelhou na frente dela, segurando suas mãos pequenas entre as suas. Lembra da promessa que fiz? Ninguém vai machucar vocês ou separá-los. Confie em mim. Os olhos de Isa encontraram os dele, buscando a segurança que tanto precisava naquele momento. O barulho de uma viatura policial aproximando-se quebrou o silêncio tenso que havia se instalado. Vamos até seus irmãos, sugeriu Ricardo suavemente. Senhora Maria deve estar precisando de ajuda com eles. Enquanto caminhavam pelo corredor, Isa começou a falar, sua voz apenas um sussurro. Ele mudou depois que mamãe partiu. No começo só ficava triste, chorando pelos cantos. Depois começou a ficar violento, quebrando as coisas de casa. Um dia, ela hesitou, apertando mais. O urso contra o peito. Um dia ele tentou machucar Miguel. Disse que bebês davam muito trabalho, que não aguentava mais o choro. Foi quando decidi que precisávamos fugir. Ricardo sentiu seu coração apertar. A coragem daquela menina de 12 anos, fugindo para proteger seus irmãos, era algo que o deixava sem palavras. No quarto, Senhora Maria ninava os gêmeos que pareciam sentir a tensão no ar. Sofia choramingava baixinho enquanto Miguel observava tudo com olhos arregalados. O senhor tem um bom advogado? Perguntou Isa repentinamente, surpreendendo Ricardo com sua perspicácia. Tenho os melhores, respondeu ele, começando a entender onde ela queria chegar. Vai precisar deles, disse ela com uma sabedoria além de sua idade. Ele não vai desistir facilmente, não depois de nos encontrar. Ricardo observou aquela menina que, mesmo assustada, pensava estrategicamente sobre a situação. Ela tinha razão. A batalha que estava por vir seria difícil, mas ele estava preparado para lutar com todas as suas forças. Isa, chamou ele suavemente. Preciso que você me conte tudo. Cada detalhe do que aconteceu enquanto viviam com ele. Sei que é difícil, mas vai nos ajudar a proteger vocês. Ela assentiu lentamente, sentando-se na beira da cama. Senhora Maria, discretamente, levou os gêmeos para o quarto ao lado, dando-lhes privacidade. Começou com pequenas coisas, iniciou Isa, sua voz trêmula, mas determinada. Ele esquecia de comprar comida, de pagar as contas. Depois vieram os gritos, as ameaças. Mamãe sempre dizia que precisávamos ser fortes, que um dia tudo melhoraria. Mas depois que ela partiu, Ricardo escutava atentamente cada palavra de Isa construindo o caso que apresentaria aos seus advogados. A luta pela guarda das crianças estava apenas começando e ele precisava estar preparado. O escritório de advocacia ocupava todo o último andar de um edifício imponente no centro de São Paulo. Doutora Helena Martinez, uma das advogadas mais respeitadas na área de direito familiar, ouvia atentamente enquanto Ricardo expunha a situação. Seus olhos experientes ocasionalmente se voltavam para Isa, que permanecia sentada em uma poltrona próxima, abraçada ao seu inseparável urso de pelúcia. A situação é delicada, pontuou a advogada, ajustando seus óculos de armação elegante. Legalmente, o pai biológico tem direitos. Precisamos construir um caso sólido para provar que ele é inapto para exercer a guarda. Ele é perigoso, interrompeu Isa, sua voz pequena, mas firme.
Tenho provas. Ricardo e doutora Helena voltaram, sua atenção para ela. Com mãos trêmulas, Isa abriu o pequeno compartimento secreto que havia no urso de pelúcia, retirando de lá um celular antigo. Era o celular da mamãe, explicou ela. Antes de partir, ela gravou várias coisas. Disse que um dia eu poderia precisar. A advogada pegou o aparelho com cuidado, como se segurasse uma evidência preciosa. E de fato era. Isso pode fazer toda a diferença, Isa. Sua mãe foi muito corajosa e inteligente. Enquanto Dr. Helena examinava o conteúdo do celular com sua equipe técnica, Ricardo notou como Isa parecia mais leve, como se tivesse se libertado de um peso que carregava há muito tempo. Por que não me contou sobre isso antes? Perguntou ele suavemente. Isa demorou um momento para responder, seus dedos brincando com a orelha surrada do urso. Mamãe disse para só usar em último caso. Disse que era perigoso, que ele ficaria muito bravo se soubesse. No outro lado da sala, a doutora Helena fazia anotações frenéticas enquanto ouvia algo em seu computador. Seu rosto, normalmente controlado, mostrava sinais de preocupação. Ricardo, chamou ela, fazendo um gesto para que ele se aproximasse. Precisamos agir rápido. As evidências aqui são graves. Há registros de ameaças, negligência. Toque na porta interrompeu a conversa. A secretária entrou apressadamente, segurando um documento oficial. Doutora Helena, acabou de chegar uma notificação do tribunal. O pai das crianças entrou com um pedido de guarda emergencial. O escritório mergulhou em um silêncio tenso. Isa, que havia se aproximado para beber água, deixou o copo cair. O barulho do vidro quebrando pareceu amplificar a gravidade do momento. Me desculpe, sussurrou ela, abaixando-se para tentar juntar os cacos. Deixe isso, disse Ricardo gentilmente, afastando-a dos vidros quebrados. Não precisa se desculpar. Doutora Helena já estava em ação, digitando rapidamente em seu computador. Vamos apresentar uma contrapeticão imediatamente. As evidências do celular nos dão base para solicitar uma medida protetiva. Quanto tempo temos? Perguntou Ricardo, mantendo uma mão reconfortante no ombro de Isa. A audiência preliminar foi marcada para a semana que vem, respondeu a advogada, sua voz profissional mascarando sua preocupação. Vamos precisar preparar Isa para depor. Menina ergueu os olhos assustada. Vou ter que falar com ele e ver ele de novo. Não, querida, assegurou doutora Helena, sua voz suavizando. Você falará apenas com o juiz em uma sala separada e estaremos todos lá para te apoiar. Ricardo observou como Isa processava essa informação, seu pequeno rosto demonstrando uma mistura de medo e determinação. Era injusto que uma criança tivesse que passar por algo assim, ter que reviver momentos traumáticos para provar que merecia segurança e paz. Posso levar meu urso? Perguntou ela, sua voz tão baixa que mal se podia ouvir. Claro que pode, respondeu Ricardo, sentindo seu coração apertar. Ele é seu protetor, não é? Um pequeno sorriso surgiu no rosto de Isa. Mamãe dizia que ele guarda todos os nossos segredos e nos dá coragem quando mais precisamos. Doutora Helena observava a interação com interesse profissional. A conexão entre Ricardo e as crianças, especialmente Isa, seria um ponto forte em seu argumento perante o juiz. Aquela não era apenas uma questão de recursos financeiros. Era sobre amor, proteção e a formação de uma verdadeira família. O fórum estava movimentado naquela manhã, quando Ricardo, Isa e doutora Helena chegaram para a audiência preliminar. Senhora Maria havia ficado na mansão com os gêmeos, protegendo-os do estresse daquele momento. Isa segurava seu urso com força, seus olhos atentos a cada movimento ao seu redor. O promotor designado para o caso, Dr. Paulo Mendonça, era conhecido por seu ceticismo em relação a adoções tardias, especialmente quando envolviam pessoas de alto poder aquisitivo. Sua expressão austera não mudou quando entrou na sala de reuniões, onde fariam a conversa preliminar. Senhor Mendes, começou ele, folheando uma pasta grossa. O senhor é um homem ocupado, CEO de uma das maiores empresas de tecnologia do
País. Como pretende conciliar suas responsabilidades profissionais com o cuidado de 3 crianças? Ricardo manteve a calma, mesmo sentindo a indignação crescer. Doutor, nos últimos meses, reestruturei toda a minha rotina. Contratei um CO para assumir parte das operações diárias da empresa. Minha prioridade são as crianças. O promotor ajustou os óculos, seu olhar crítico. E qual seria seu interesse real nessa situação? Um homem solteiro, sem experiência, com crianças, de repente decide adotar 3? Perdoe meu ceticismo, mas preciso questionar suas motivações. Foi Isa quem respondeu, surpreendendo a todos. Ele nos salvou, doutor. Quando todo mundo passava direto fingindo não ver, ele parou. Ele escolheu cuidar da gente. Doutor Mendonça voltou sua atenção para a menina. Isabela, não é? Me conte. Sobre seu pai biológico. Doutora Helena interveio rapidamente. Com todo respeito, doutor, temos evidências documentadas dos abusos e negligência. Não há necessidade de submeter a menor a esse tipo de questionamento agora. Deixa, disse Isa suavemente. Eu quero falar. Ela endireitou-se na cadeira, ainda abraçada ao urso, mas com uma determinação surpreendente em seu olhar. Meu pai, ele nem sempre foi ruim. Quando mamãe estava viva, ele sorria, brincava com a gente, mas depois que ela partiu, ele mudou. Começou a beber, a gritar, a quebrar as coisas. Uma vez, ela hesitou, respirando fundo. Uma vez ele tentou machucar Miguel porque ele não parava de chorar. Foi quando decidi que precisávamos fugir. O promotor fazia anotações, seu rosto ainda impassível. E como você sabe que o Sr. Mendes não vai mudar também? Que não vai se cansar dessa nova responsabilidade? Porque ele é diferente, respondeu Isa com uma convicção que fez Ricardo sentir um nó na garganta. Ele nos mostra todo dia que nos ama. Não com palavras, mas com ações. Ele lê histórias para os gêmeos mesmo depois de um dia cansativo de trabalho. Ele vem em todas as apresentações da minha escola. Ele... Sua voz falhou um pouco e ela apertou mais o urso. Ele nos faz sentir seguros. Dr. Mendonça observou. A interação entre Ricardo e Isa por um momento. Seu olhar profissional buscando sinais de qualquer irregularidade. O que viu foi apenas o olhar protetor de um pai e a confiança absoluta de uma filha. Senhor Mendes, disse ele, fechando sua pasta. O senhor entende que essa situação é altamente incomum? Que levantará questionamentos. Doutor, respondeu Ricardo, sua voz firme, há 6 meses eu era apenas um executivo focado em lucros e metas. Hoje sou o pai de 3 crianças maravilhosas que me ensinaram mais sobre amor e propósito do que todos meus anos de sucesso profissional. Não me importo com questionamentos. Me importo com a segurança e felicidade deles. Doutora Helena observava a cena com um pequeno sorriso. Em anos de advocacia familiar, raramente havia testemunhado uma conexão tão genuína entre um guardião e suas crianças. O promotor fez uma última anotação antes de se levantar. A audiência com o juiz será em 1 hora. Sugiro que estejam preparados. O pai biológico trouxe sua própria equipe jurídica e eles não parecem dispostos a facilitar o processo. Quando ele saiu da sala, Isa se aproximou de Ricardo, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. Você vai mesmo continuar lutando por nós, mesmo com todos esses problemas? Ricardo a abraçou carinhosamente. Sempre, Isa, sempre. A sala de audiências tinha um ar solene, que fazia o coração de Isa bater mais forte. O juiz Dr. Antônio Campos era um homem de meia idade com olhos gentis que contrastavam com sua postura formal. Do outro lado da sala, o pai biológico das crianças sentava-se com seus advogados, lançando olhares intimidadores na direção de Isa. Antes de começarmos, anunciou o juiz, gostaria de ouvir Isabela, em meu gabinete, apenas na presença dos advogados e do promotor. Ricardo apertou suavemente o ombro de Isa em apoio antes que ela seguisse doutora Helena até o gabinete. O urso de pelúcia, como sempre, a acompanhava. No gabinete, o ambiente era menos formal. O juiz tirou sua toga e sentou-se em uma poltrona próxima a Isa,
tentando deixá-la mais confortável. Isabela, começou ele gentilmente, quero que você me conte com suas palavras como tem sido sua vida na casa do Sr. Ricardo. Isa olhou para seu urso, como se buscasse força antes de começar a falar. É a primeira vez que me sinto realmente em casa desde que mamãe partiu. Os gêmeos estão felizes, eles riem o tempo todo agora. Senhora Maria nos ensina a fazer biscoitos. E o tio Ricardo... Ela sorriu levemente. Ele nunca está ocupado demais para nos ouvir. E você não sente falta do seu pai? Perguntou o juiz cuidadosamente. A expressão de Isa mudou, uma sombra passando por seu rosto. Sinto falta do pai que ele era antes, mas aquele pai não existe mais há muito tempo. Foi então que ela abriu o compartimento secreto do urso novamente, retirando um pequeno pedaço de papel dobrado. Mamãe escreveu isso antes de partir. Nunca mostrei para ninguém. O juiz pegou o papel com cuidado, seus olhos percorrendo as palavras escritas com letra trêmula. Era uma carta, datada de poucos dias antes da partida da mãe, expressando seu medo pelo futuro dos filhos e documentando os comportamentos preocupantes do marido. Dr. Mendonça, o promotor, inclinou-se para a frente em sua cadeira. Isabela, que não mostrou isso antes. Porque mamãe disse que era nossa última proteção, respondeu ela simplesmente. Eu tinha medo que não fosse suficiente. O juiz dobrou o papel cuidadosamente, devolvendo-o a Isa. Você é uma menina muito corajosa, sabia? Cuidar dos seus irmãos sozinha, mantê-los seguros, não é uma responsabilidade que uma criança deveria ter. Mas agora não estou mais sozinha, disse ela, um pequeno sorriso surgindo em seus lábios. Tio Ricardo nos protege, e ele não faz isso porque precisa, mas porque quer. De volta à sala de audiências, o clima estava tenso. O pai biológico havia apresentado uma série de argumentos sobre seus direitos parentais e sua suposta reabilitação. Seus advogados pintavam um quadro de um homem arrependido que merecia uma segunda chance com seus filhos. Quando o juiz retornou, com Isa, todos se levantaram. Dr. Campos ajustou seus óculos e olhou longamente para cada pessoa presente na sala antes de começar a falar. Em meus anos de magistratura, começou ele, aprendi que família vai muito além dos laços de sangue. É sobre proteção, amor e escolha diária de estar presente. Ele fez uma pausa, seus olhos se detendo em Ricardo por um momento. O Sr. Mendes demonstrou, através de ações concretas, seu compromisso com o bem-estar dessas crianças. Não apenas providenciou um lar seguro e confortável, mas também se dedicou a criar laços afetivos significativos. O pai biológico começou a protestar, mas o juiz o silenciou com um gesto. Contudo, dada a complexidade da situação e as alegações apresentadas por ambas as partes, determino uma avaliação psicossocial completa antes da decisão final. Por ora, mantenho as crianças sob a guarda provisória do Sr. Ricardo Mendes. Isa, que havia segurado a respiração durante todo o pronunciamento, finalmente respirou aliviada. Seu urso de pelúcia, testemunha silencioso de tantos momentos cruciais, parecia sorrir em seus braços. Na manhã seguinte à audiência, as manchetes dos principais portais de notícias estampavam a história. CEO bilionário em batalha judicial, por guarda de 3 crianças. A mídia, sempre ávida por histórias sensacionalistas, transformou o caso em um espetáculo público. Ricardo observava, preocupado, os helicópteros de emissoras de TV sobrevoando sua mansão. Repórteres se aglomeravam no portão, disputando o melhor ângulo para suas câmeras. A história havia capturado a imaginação do público, gerando debates acalorados nas redes sociais. Sr. Ricardo, chamou Sra. Maria, entrando apressadamente em seu escritório. A escola da Isa ligou, a repórteres tentando entrevistar as crianças no portão. Ele sentiu seu sangue ferver. Uma coisa era atacarem sua reputação, outra, completamente diferente, era perturbarem a paz das crianças. Imediatamente pegou o telefone, acionando sua equipe jurídica para obter medidas protetivas. Isa estava em seu quarto, sentada junto à janela, observando o circo midiático lá fora. Miguel e Sofia brincavam alheios à confusão, protegidos, em seu mundo de inocência infantil.
Desculpe por tudo isso, disse Ricardo entrando no quarto. Não imaginei que a história vazaria tão rápido. Não é sua culpa, respondeu Isa, surpreendendo-o com sua maturidade. A doutora Helena já me explicou que isso poderia acontecer. Disse que pessoas importantes sempre chamam a atenção da mídia. Ricardo sentou-se ao lado dela, observando os helicópteros que ainda sobrevoavam a propriedade. Sabe, quando comecei minha empresa, também tive que lidar com muita exposição. Aprendi que o importante é não deixar que isso afete quem realmente somos. Isa abraçou seu urso pensativa. As outras crianças na escola estão fazendo muitas perguntas. Algumas são legais, querem saber como é morar em uma mansão. Outras, ela hesitou. Outras dizem que você só está fazendo isso para aparecer na TV. E o que você acha? Perguntou Ricardo suavemente. Acho que se fosse por isso, você já teria dado todas as entrevistas que eles pedem, respondeu ela com um pequeno sorriso. Mas você sempre diz não. Nesse momento, Sofia se aproximou deles, cambaleando em seus passos ainda inseguros, carregando um de seus novos livros de histórias. Seus olhos grandes pediam atenção, completamente alheia ao caos que se desenrolava do lado de fora. História, demandou ela, estendendo o livro para Ricardo. Agora não, Sofia, começou Isa preocupada. Tio Ricardo está ocupado com... Não, interrompeu ele, pegando a pequena no colo. Nunca estou ocupado demais para uma história. Venham, vamos todos para a biblioteca. Enquanto caminhavam pelo corredor, o celular de Ricardo não parava de tocar. Assessores de imprensa, jornalistas, apresentadores de TV, todos queriam uma declaração exclusiva. Mas ele silenciou o aparelho, focando apenas no momento presente com suas crianças. Na biblioteca, um espaço acolhedor com estantes do chão ao teto, todos se acomodaram no grande sofá de couro. Miguel rapidamente se ajeitou de um lado, Sofia do outro, enquanto Isa se sentava próxima, seu urso de pelúcia no colo. Era uma vez, começou Ricardo, sua voz suave enchendo o ambiente. Uma família muito especial. Do lado de fora, os repórteres continuavam sua vigília, os helicópteros ainda sobrevoavam, e as redes sociais fervilhavam com opiniões e especulações. Mas dentro daquela biblioteca existia apenas paz. O mundo exterior, com todo o seu barulho e julgamentos, não conseguia penetrar aquela bolha de amor e segurança que haviam construído juntos. Doutora Helena ligou mais tarde naquele dia, preocupada, com o impacto da exposição midiática no processo. Ricardo, disse ela, precisamos pensar em uma estratégia de comunicação. O silêncio pode ser interpretado de forma negativa pelo juiz. Não vou transformar nossa família em um circo midiático, respondeu ele firmemente. As crianças já passaram por trauma suficiente. Entendo e respeito sua posição, concordou a advogada. Mas talvez possamos usar isso a nosso favor. Mostrar como você está protegendo a privacidade deles, priorizando seu bem-estar acima de tudo. Isso diz muito sobre suas intenções como pai. Ricardo olhou pela janela de seu escritório, observando Isa brincando no jardim com os gêmeos, protegidos dos olhares curiosos por uma cerca viva alta que mandara instalar. Seu urso de pelúcia repousava seguro em um banco próximo, guardião silencioso de seus momentos de alegria. No final de uma tarde particularmente agitada, enquanto a mídia finalmente começava a perder o interesse pela história, Isa encontrou Ricardo em seu escritório, organizando antigas fotografias. Era um hábito que ele havia desenvolvido recentemente. Documentar cada momento especial com as crianças, criando um álbum de memórias familiar. O que é isso? Perguntou ela, apontando para uma fotografia antiga e amarelada que estava separada das outras. Ricardo pegou a foto com cuidado. Nela, uma jovem mulher sorria segurando um urso de pelúcia muito parecido com o de Isa. Essa é sua mãe? Perguntou ele suavemente, notando como os olhos da menina se arregalaram ao ver a imagem. Não, respondeu Isa, pegando seu próprio urso e comparando com o da foto. Mas o ursinho é igualzinho ao meu. Ricardo sentiu seu coração acelerar. Isa, esse urso, você disse que era da sua mãe, certo? Ela nunca contou de onde ele veio?
A menina franziu a testa, tentando se lembrar. Uma vez ela disse que ganhou de uma senhora muito especial quando era pequena, mas não falava muito sobre isso. Com mãos trêmulas, Ricardo virou a fotografia. No verso, uma inscrição antiga dizia: Clara e Benjamin, Abrigo Estrela Guia, 1985. Clara, sussurrou Isa, reconhecendo o nome. Como a senhora que te ajudou? Ricardo mal conseguia respirar. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar em sua mente. Isa, disse ele, sua voz embargada. Dona Clara, ela dirigia um abrigo antes de me encontrar. O abrigo Estrela Guia. Era para onde ela levava crianças que precisavam de ajuda, antes de ser fechado. E minha mãe... Começou Isa, seus olhos se enchendo de lágrimas. Sua mãe deve ter sido uma das crianças que ela ajudou, completou Ricardo, e esse urso era o presente que ela dava a cada criança que chegava ao abrigo. Era seu símbolo de esperança e proteção. Isa olhava fixamente para seu urso agora, como se o visse sob uma nova luz. Então, não foi coincidência? Você me encontrar naquele ônibus? Ricardo sorriu, lágrimas escorrendo por seu rosto. Dona Clara sempre dizia que não existem coincidências, apenas encontros que estavam destinados a acontecer. Senhora, Maria, que havia entrado silenciosamente com uma bandeja de chocolate quente, observava a cena com olhos marejados. Os gêmeos dormiram, informou ela suavemente. Trouxe chocolate quente para vocês. Isa pegou sua xícara, ainda processando a descoberta. É como se ela ainda estivesse cuidando da gente, mesmo depois de tanto tempo. Ela está, confirmou Ricardo, através de tudo o que nos ensinou sobre amor e cuidado. Naquela noite, depois que Isa foi dormir, Ricardo permaneceu em seu escritório, olhando antigas fotos de Dona Clara. Como não havia percebido antes. O urso de pelúcia, tão similar aos que ela costumava dar às crianças do abrigo, deveria ter sido sua primeira pista. Pegou seu telefone e ligou para a doutora Helena. Preciso que você procure todos os registros do abrigo Estrela Guia, pediu ele. Especialmente dos anos 80. Acho que encontramos algo importante. Tem algo específico que devo procurar? Perguntou a advogada, curiosa com a urgência em sua voz. Sim, respondeu ele, olhando para a foto em sua mesa. Procure por registros de uma menina que recebeu um urso de pelúcia de Dona Clara. Uma menina que mais tarde se tornaria a mãe de Isa. Do outro lado da linha, doutora Helena fez uma pausa. Ricardo, se encontrarmos esses registros, se pudermos provar essa conexão... Eu... Sei, interrompeu ele. Pode mudar tudo. Não seria apenas uma história de um empresário que decidiu ajudar 3 crianças. Seria a continuação de um legado de amor e cuidado que começou há décadas atrás. Enquanto desligava o telefone, Ricardo olhou pela janela de seu escritório. A lua cheia iluminava o jardim onde, horas antes, as crianças brincavam. Em algum lugar ele tinha certeza. Dona Clara estava sorrindo. O escritório de doutora Helena estava repleto de caixas empoeiradas, documentos antigos espalhados por toda parte. Após dias de busca intensa, finalmente haviam localizado os arquivos do abrigo Estrela Guia. Ricardo folheava cuidadosamente cada página, buscando qualquer menção ao nome da mãe de Isa. Aqui, se exclamou a advogada, erguendo um arquivo amarelado. Helena Santos, admitida em 1985, 6 anos de idade. Há uma foto anexada. Ricardo pegou o documento com mãos trêmulas. Na fotografia em preto e branco, uma menina pequena segurava um urso de pelúcia idêntico ao de Isa. Seus olhos, mesmo na imagem antiga, tinham o mesmo brilho determinado que ele via todos os dias no olhar de sua filha. É ela, sussurrou ele. A mãe de Isa. Doutora Helena começou a ler o relatório. Helena chegou ao abrigo após circunstâncias familiares difíceis, demonstra grande capacidade de adaptação e um coração generoso, especialmente com crianças mais novas. Dona Clara, nota especial afeição pelo urso de pelúcia, recebido no dia de sua chegada, nomeado por ela de Esperança. Esperança, repetiu Ricardo, lembrando-se de como Isa sempre dizia que o urso guardava seus segredos e sonhos.
Continuando a leitura dos documentos, descobriram que Helena permaneceu no abrigo por 2 anos, até ser adotada por uma família amorosa. Os registros mostravam visitas regulares de Dona Clara mesmo após a adoção, mantendo o vínculo que havia criado com a menina. Ricardo, chamou doutora Helena, sua voz assumindo um tom profissional. Isso muda completamente nossa estratégia. Não é apenas sobre provar sua capacidade como guardião. É sobre honrar um legado de amor e cuidado que começou há décadas. Ele assentiu, ainda absorvendo o impacto daquela descoberta. Precisamos contar para Isa. Ela merece saber essa história. De volta à mansão, encontraram Isa no jardim lendo uma história para os gêmeos. O urso de pelúcia, como sempre, repousava ao seu lado, guardião silencioso de mais um momento familiar. Isa, chamou Ricardo suavemente. Encontramos algo que você precisa ver. A menina percebeu imediatamente a seriedade em sua voz. Senhora Maria apareceu no momento perfeito para levar os gêmeos para o lanche da tarde, deixando-os livres para conversar. Na biblioteca, Ricardo e doutora Helena espalharam cuidadosamente os documentos encontrados. Isa olhava cada foto, cada página, com uma mistura de fascínio e emoção. Minha mãe, sussurrou ela, tocando a fotografia antiga com dedos delicados. Ela era tão pequena como você, comentou Ricardo, gentilmente. E veja, ela também tinha um urso especial. Isa pegou seu próprio urso, comparando-o com o da foto. Ela nunca me contou que morou em um abrigo. Só dizia que o urso era mágico, que protegia quem mais precisava de amor. E ela estava certa, disse doutora Helena sorrindo. Esse urso tem conectado gerações de amor e cuidado. Primeiro com sua mãe, agora com você. Dona Clara, continuou Ricardo mostrando mais fotografias, cuidou da sua mãe assim como cuidou de mim anos depois. E agora, de alguma forma, o destino nos uniu para continuar esse ciclo de amor. Isa abraçou seu urso com força, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. É por isso que mamãe sempre dizia que ele era mais que um brinquedo. Ela sabia. Sabia que um dia ele me levaria para um lugar seguro, assim como aconteceu com ela. Ricardo a abraçou, sentindo seu pequeno corpo tremer com a emoção da descoberta. Sua mãe foi muito corajosa, Isa, assim como você é. E agora sabemos que não foi coincidência eu ter pegado aquele ônibus naquela noite. Era o destino completando um ciclo que começou há muito tempo. O que acontece agora? Perguntou ela, enxugando as lágrimas. Doutora Helena se aproximou, seu rosto suave, mas determinado. Agora, querida, vamos contar essa história ao juiz. Vamos mostrar que essa família não começou por acaso. Foi construída sobre fundações de amor que começaram muito antes de vocês se encontrarem. Naquele momento, como se sentisse a importância da ocasião, o urso de pelúcia pareceu brilhar sob a luz do sol que entrava pela janela da biblioteca. Suas costuras gastas e manchas contavam uma história de amor que atravessava gerações, unindo pessoas através do tempo em uma teia invisível de cuidado e proteção. A notícia chegou numa manhã de segunda-feira. O Dr. Paulo Mendonça havia se afastado do caso por motivos pessoais. Em seu lugar, assumiria a doutora Beatriz Oliveira, uma promotora conhecida por sua dedicação a causas envolvendo direitos das crianças. O primeiro encontro com a nova promotora aconteceu em seu gabinete, um espaço acolhedor decorado com desenhos coloridos feitos por crianças que ela havia ajudado ao longo dos anos. Isa imediatamente notou um pequeno urso de pelúcia sentado em uma das prateleiras. Também tem um guardião especial, sorriu doutora Beatriz, percebendo o olhar da menina. Foi um presente de uma criança que ajudei há alguns anos. Ela disse que ele me ajudaria a proteger outras crianças. A promotora examinou os documentos do abrigo Estrela Guia com atenção meticulosa. Seus olhos brilharam ao reconhecer o nome de Dona Clara. Conheci Dona Clara, revelou ela, surpreendendo a todos. Ela foi uma inspiração para meu trabalho. Sempre dizia que cada criança merecia não apenas um lar, mas um lugar onde pudesse florescer. Ricardo sentiu uma onda de esperança.
A conexão com Dona Clara parecia se expandir cada vez mais, tocando vidas de formas inesperadas. Estive investigando o histórico do pai biológico, continuou doutora Beatriz, seu tom mudando para algo mais sério. Encontrei registros preocupantes, denúncias engavetadas, ocorrências de violência doméstica. Raiza apertou seu urso com mais força e Ricardo colocou uma mão protetora em seu ombro. Mais importante, prosseguiu a promotora, conseguimos imagens das câmeras de segurança da última visita supervisionada. O comportamento dele... Ela hesitou olhando para Isa. Não foi adequado. Ele tentou levar Miguel, disse Isa baixinho. Disse que um bebê dava menos trabalho que 3 crianças. Dona Beatriz fez algumas anotações, seu rosto demonstrando uma mistura de preocupação e determinação. Vou solicitar a revogação imediata do direito de visitas e recomendar ao juiz a concessão da guarda definitiva ao Sr. Mendes. Mesmo com toda a polêmica na mídia? Perguntou doutora Helena. A promotora sorriu. Especialmente por causa disso. Vi como o Sr. Mendes protegeu as crianças da exposição midiática, como priorizou o bem-estar deles acima de tudo. Isso diz muito sobre seu caráter como pai. Isa, que havia permanecido quieta, finalmente falou. A senhora acha que vamos poder ficar juntos? Para sempre. Doutora Beatriz se levantou e se aproximou da menina, ajoelhando-se para ficar na altura de seus olhos. Sabe, Isa, em todos meus anos como promotora, aprendi a reconhecer quando uma família é real. Não é sobre sangue ou documentos. É sobre amor, proteção e escolha diária de estar presente. E isso, ela sorriu, olhando para Ricardo. Vocês já têm de sobra. Naquele momento, Miguel e Sofia, que estavam brincando quietinhos num canto da sala com Senhora Maria, se aproximaram cambaleando. Sofia estendeu um desenho que havia feito para a promotora. Rabiscos coloridos que, em sua imaginação infantil, representavam sua família. Família, disse ela em sua voz pequena, mas clara, apontando para as figuras no papel. Doutora Beatriz pegou o desenho com cuidado, como se fosse um tesouro precioso. Sim, querida, família. Ao saírem do gabinete, Ricardo notou que Isa parecia mais leve, como se um peso tivesse sido tirado de seus ombros. Seu urso de pelúcia, fiel companheiro de tantas batalhas, parecia sorrir em seus braços. Tio Ricardo, chamou ela enquanto caminhavam até o carro. Acha que Dona Clara sabia que um dia todos nos encontraríamos assim? Ricardo pensou por um momento, lembrando-se do sorriso sábio de sua mentora. Acho que ela sempre soube que o amor tem um jeito especial de unir as pessoas. Como ela costumava dizer, o coração sempre encontra seu caminho de volta para casa. No céu, nuvens se afastavam revelando um sol brilhante, como se o próprio universo conspirasse para iluminar seu caminho. A batalha ainda não estava ganha, mas pela primeira vez desde o início de tudo, a vitória parecia não apenas possível, mas inevitável. O dia da audiência final chegou com uma mistura de nervosismo e esperança. O fórum estava mais tranquilo desta vez. A mídia havia perdido o interesse após semanas sem novas polêmicas, e apenas algumas pessoas aguardavam no corredor. Isa usava um vestido azul claro, escolhido especialmente para a ocasião, e seu urso de pelúcia estava impecável após uma cuidadosa lavagem feita por Senhora Maria. Os gêmeos em casa, sob os cuidados da governanta, haviam dado abraços extra apertados em todos antes de saírem. Lembra do que combinamos? Perguntou Ricardo suavemente, enquanto aguardavam na antessala. Não importa o que aconteça hoje, sempre seremos uma família. Isa assentiu, segurando sua mão com força. Do outro lado do corredor, seu pai biológico aguardava com seus advogados, parecendo menor e menos intimidador que nas ocasiões anteriores. Doutora Helena se aproximou com um sorriso confiante. A doutora Beatriz acabou de chegar. Ela tem algumas novidades importantes para apresentar ao juiz. Quando entraram na sala de audiências, o ambiente estava diferente da primeira vez. O juiz, Dr. Campos, parecia mais relaxado, quase paternal em sua abordagem. A nova promotora, doutora Beatriz, organizava uma série de documentos em sua mesa.
Antes de iniciarmos, anunciou o juiz, gostaria de agradecer a todos pela conduta ao longo deste processo. Casos de família são sempre complexos, mas todos os envolvidos demonstraram respeito pelos verdadeiros interesses em jogo, o bem-estar das crianças. Doutora Beatriz levantou-se, sua postura serena, mas determinada. Meritíssimo, além das evidências, já apresentadas sobre a inadequação do pai biológico para exercer a guarda, gostaria de trazer à atenção da corte uma descoberta significativa. Ela começou a projetar imagens na tela da sala, fotografias antigas do abrigo Estrela Guia, registros de Dona Clara, a história documentada da mãe de Isa. O que vemos aqui não é apenas um caso de guarda, continuou ela. É a continuação de um legado de amor e cuidado que começou há décadas. A mãe dessas crianças foi acolhida e protegida pelo mesmo sistema de apoio que mais tarde salvaria o Sr. Ricardo Mendes. E agora, como num ciclo perfeito, ele faz o mesmo por estas crianças. O juiz examinava os documentos com interesse visível. E quanto ao urso de pelúcia? Perguntou ele, surpreendendo a todos com seu conhecimento do detalhe. Isa, sem esperar permissão, levantou-se com seu urso nas mãos. Era da minha mãe, meritíssimo. Dona Clara deu para ela quando chegou no abrigo, assim como deu para outras. Crianças. Mamãe dizia que ele tinha poderes especiais que protegia quem precisava de amor. Um silêncio emocionado tomou conta da sala. Mesmo os advogados do pai biológico pareciam tocados. Senhor juiz, interveio o pai biológico, sua voz surpreendentemente suave. Eu gostaria de dizer algo. Dr. Campos fez um gesto para que ele prosseguisse. Quando minha esposa partiu, continuou ele, sua voz embargada, perdi mais que ela. Perdi a mim mesmo, minha capacidade de amar, de cuidar. Vendo tudo isso hoje, as fotos, a história, percebi que meus filhos encontraram algo que eu não posso dar a eles agora. Um lar verdadeiro, cheio de amor e memórias boas. Isa olhava para seu pai biológico com uma mistura de surpresa e compreensão. Pela primeira vez, via nele não um monstro, mas um homem quebrado pela dor. Estou retirando meu pedido de guarda, anunciou ele para espanto de seus próprios advogados, e gostaria de pedir desculpas, especialmente a você, Isa. Você foi mais forte e mais sábia que eu. Cuidou dos seus irmãos quando eu não pude. Merece ser feliz. O juiz observava a cena com olhos úmidos. Em anos de magistratura, raramente testemunhara um momento tão genuíno de transformação e aceitação. Diante desta nova circunstância, pronunciou ele, e considerando todas as evidências apresentadas, concedo a guarda definitiva das 3 crianças ao Sr. Ricardo Mendes. A sala explodiu em sorrisos e lágrimas contidas. Isa abraçou Ricardo com toda a força, seu urso de pelúcia espremido entre eles como uma testemunha silenciosa daquele momento histórico. Contudo, continuou o juiz, gostaria de fazer uma sugestão. Senhor Ricardo, considerando o gesto de reconhecimento do pai biológico, sugiro a manutenção de visitas supervisionadas, se e quando ele demonstrar condições emocionais adequadas. As crianças merecem conhecer sua história completa, incluindo suas origens. Ricardo assentiu, compreendendo a sabedoria daquela sugestão. Não se tratava mais de uma batalha entre lados opostos, mas de construir pontes para o futuro. A mansão estava diferente naquela noite. Senhora Maria havia preparado uma festa surpresa para celebrar a decisão judicial, decorando a sala de jantar com balões coloridos e uma faixa que dizia Nossa Família para Sempre. O aroma de chocolate quente e biscoitos recém-assados preenchia o ar. Miguel e Sofia corriam pela casa com energia renovada, como se sentissem a alegria do momento, mesmo sem compreender completamente seu significado. Raíza os observava com um sorriso sereno, seu urso de pelúcia descansando em seu colo. Tio Ricardo, chamou ela, usando ainda o título carinhoso que havia se tornado tão natural. Posso te perguntar uma coisa? Ele se sentou ao lado dela no sofá da sala. Claro, querida. Agora que somos oficialmente uma família, posso te chamar de pai?
Ricardo sentiu seu coração parar por um momento. Em todos seus anos de sucesso profissional, nenhuma conquista havia significado tanto quanto aquele simples pedido. Nada me faria mais feliz, respondeu ele, sua voz embargada pela emoção. Senhora Maria, que passava pela sala naquele momento, discretamente enxugou uma lágrima com a ponta do avental. Pai, repetiu Isa, testando como a palavra soava. Seu sorriso iluminou toda a sala. Acho que mamãe ficaria feliz. Ela sempre dizia que família é onde o coração encontra paz. Ricardo abraçou sua filha, pensando em como a vida tinha formas misteriosas de unir pessoas. Sua mãe era uma mulher muito sábia, e tenho certeza que ela está orgulhosa de você, de como cuidou dos seus irmãos, de como enfrentou tudo com tanta coragem. Sofia se aproximou cambaleando, estendendo os braços para ser pegada no colo. Papa! Exclamou ela, usando a palavra pela primeira vez. As lágrimas agora corriam livremente pelo rosto de Ricardo. Miguel, não querendo ficar de fora, também se juntou ao abraço familiar. Sabe, disse Isa, ajeitando seu urso de pelúcia para incluí-lo no momento. Acho que entendo agora por que mamãe dizia que ele era mágico. Não é porque ele tem poderes de verdade, mas porque ele guarda amor. O amor dela, o amor de Dona Clara e agora o nosso amor. Senhora Maria voltou à sala, trazendo uma bandeja com chocolate quente e biscoitos. Achei que a família gostaria de um lanche especial. Família, repetiu Ricardo, saboreando cada sílaba da palavra. Nossa família. Naquela noite, depois que as crianças foram dormir, Ricardo encontrou um bilhete dobrado cuidadosamente ao lado de seu travesseiro. A letra infantil de Isa dizia: Querido pai, mamãe sempre dizia que anjos aparecem de formas diferentes para pessoas diferentes. Para ela, foi Dona Clara. Para mim, foi você. Obrigada por nos escolher. Com amor. Sua filha, Isa PS. O ursinho mandou um abraço também. Ricardo guardou o bilhete em sua carteira, onde permaneceria pelos anos seguintes como um lembrete constante do milagre que havia acontecido em sua vida. Lá fora, a cidade de São Paulo continuava seu ritmo frenético, mas dentro daquela mansão, uma paz profunda havia se instalado. No quarto das crianças, o urso de pelúcia repousava em sua posição habitual na cabeceira da cama de Isa, suas costuras gastas e manchas, contando silenciosamente a história de gerações de amor e cuidado. Um guardião não apenas de segredos e sonhos, mas de um legado que continuaria vivo através dos anos que viriam. O tempo passou como páginas sendo viradas em um livro bem amado. Isa, agora com 18 anos, ajustava a toga de formatura do ensino médio diante do espelho. O urso de pelúcia, um pouco mais desgastado, mas ainda guardião fiel, repousava em sua cama arrumada. Está linda, disse Ricardo, parado na porta do quarto. Seus cabelos haviam começado a mostrar fios prateados nas têmporas, mas seus olhos mantinham o mesmo brilho amoroso de sempre. Pai, sorriu ela, virando-se para ajustar sua gravata. O senhor está nervoso? É só uma formatura. Não é, só uma formatura, respondeu ele, sua voz embargada. É mais um capítulo da nossa história, e você escolheu um caminho tão especial. Isa havia surpreendido a todos ao anunciar que cursaria direito. Sua decisão foi inspirada não apenas pela experiência com doutora Helena e doutora Beatriz, mas principalmente pelo desejo de ajudar outras crianças que, como ela e seus irmãos, precisavam de proteção e amor. Miguel e Sofia, agora com 7 anos, entraram correndo no quarto. Estavam elegantes em suas roupas de festa, embora Sofia já tivesse conseguido desalinhar seu laço de cabelo. Isa, exclamou Sofia abraçando a irmã mais velha. Você parece uma princesa. Uma princesa advogada, corrigiu Miguel orgulhoso. Senhora Maria apareceu na porta, enxugando lágrimas discretas com seu avental. Depois de tantos anos, ela era muito mais que uma funcionária. Era parte fundamental daquela família. As crianças precisam se arrumar melhor, disse ela, tentando recuperar a compostura. E o motorista já está esperando. No caminho para a cerimônia, Isa segurava seu urso de pelúcia no colo. Alguns poderiam achar estranho uma formanda,
de 18 anos carregando um brinquedo. Mas para ela, era essencial que seu guardião estivesse presente em mais aquele momento importante. Lembra do dia em que nos encontramos no ônibus? Perguntou ela suavemente a Ricardo. Como poderia esquecer? Foi o dia em que minha vida realmente começou. Eu estava com tanto medo, confessou ela, mas algo no seu olhar era o mesmo olhar que mamãe dizia que Dona Clara tinha. Um olhar de quem realmente se importa. Ricardo pegou sua mão apertando-a gentilmente. Sua mãe nos guiou até aquele encontro. Tenho certeza disso. No auditório da escola, rostos familiares os aguardavam. Doutora Helena e doutora Beatriz estavam lá, sorridentes. Nos últimos anos, haviam se tornado amigas próximas da família. Até mesmo o antigo promotor, Dr. Paulo Mendonça, havia sido convidado e compareceu, demonstrando como o tempo podia transformar antigas desconfianças em respeito mútuo. Durante seu discurso como oradora da turma, Isa surpreendeu a todos ao erguer seu urso de pelúcia. Este urso, começou ela, sua voz clara e emocionada, representa mais que memórias ou conforto. Ele é um símbolo de como o amor pode atravessar gerações, criar conexões improváveis e transformar vidas. Começou com uma mulher extraordinária chamada Clara, que dedicou sua vida a proteger crianças. Passou pela minha mãe, que me ensinou que família é sobre escolhas diárias de amor. E chegou até mim, me guiando até um pai que me escolheu, que escolheu meus irmãos, que escolhe todos os dias ser nossa família. Lágrimas silenciosas corriam pelo rosto de Ricardo. Os gêmeos, sentados ao seu lado, seguravam suas mãos com força. Hoje, continuou Isa, escolho seguir esse legado. Como futura advogada, quero ser para outras crianças o que Dona Clara, minha mãe e meu pai foram para mim. Um farol de esperança, um porto seguro, porque aprendi que às vezes os anjos aparecem em ônibus noturnos, às vezes em ursos de pelúcia desgastados e às vezes eles aparecem exatamente quando mais precisamos deles. Quando ela desceu do palco, foi recebida por um abraço apertado de Ricardo. Sua mãe estaria tão orgulhosa, sussurrou ele. Ela está, respondeu Isa, sorrindo através das lágrimas. Assim como Dona Clara, elas estão sempre conosco, não é? O urso de pelúcia, testemunha silencioso de tantos momentos cruciais, parecia sorrir em seus braços, como se concordasse que aquele era apenas o começo de um novo capítulo em sua longa história de amor e proteção. A Faculdade de Direito trouxe novos desafios e descobertas para Isa. Entre aulas de Direito Civil e Constitucional, ela começou a desenvolver uma ideia que havia nascido durante sua formatura do ensino médio. Com o apoio de Ricardo e inspirada pela história de Dona Clara, decidiu criar um projeto especial. Poit chamou ela uma noite, entrando no escritório de Ricardo com uma pasta cheia de documentos. Lembra quando me contou sobre o antigo prédio do abrigo Estrela Guia? Ricardo ergueu os olhos de seu laptop, interessado. Claro, está abandonado há anos. Por quê? Eu o encontrei, disse ela, espalhando fotografias sobre a mesa. E descobri que está à venda. O prédio, uma construção antiga no centro de São Paulo, mantinha ainda traços de sua antiga dignidade, mesmo coberto por pichações e marcas do tempo. Ricardo examinou as fotos com atenção crescente, começando a entender onde sua filha queria chegar. Quero transformá-lo em um centro de acolhimento, explicou Isa, seus olhos brilhando com entusiasmo. Não apenas um abrigo, mas um lugar que continue o trabalho de Dona Clara. Um espaço que una assistência jurídica, apoio psicológico e, principalmente, amor. Ricardo sorriu, reconhecendo na filha o mesmo espírito determinado que o havia conquistado anos atrás. E tem mais, continuou ela, retirando seu fiel urso de pelúcia da bolsa. Quero criar um programa chamado Guardiões do Amor. Cada criança que chegar receberá um urso especial, como Dona Clara fazia. Como vamos financiar isso? Perguntou ele, já pensando como empresário. Bem, Isa sorriu. Pensei em usar minha herança. Ricardo piscou surpreso. Anos atrás havia criado um fundo substancial para cada um dos filhos, acessível quando completassem 21 anos. Tem certeza? É muito dinheiro, Isa.
Poderia usar para muitas outras coisas. Que melhor uso eu poderia dar? Respondeu ela. Que continuar o ciclo de amor que nos trouxe até aqui? Naquela mesma semana, Ricardo acompanhou Isa para visitar o prédio. Os gêmeos insistiram em ir junto, curiosos para conhecer o lugar que tinha tanto significado na história da família. Enquanto caminhavam pelos corredores vazios, Miguel e Sofia de mãos dadas com Ricardo, Isa ia narrando seus planos. Aqui será a biblioteca. Ali a sala de atendimento jurídico gratuito. Este espaço grande pode ser um local para atividades em grupo. E onde vai ficar o memorial? Perguntou Sofia, surpreendendo a todos. Memorial? Repetiu Isa, curiosa. Sim, respondeu a pequena, com sabedoria além de sua idade. Um lugar para contar a história da Dona Clara, da mamãe e do ursinho mágico. Isa abraçou a irmã, emocionada com sua sensibilidade. É uma ideia perfeita, Sofia. Vamos criar um espaço especial para guardar essas memórias. Nos meses seguintes, o projeto começou a tomar forma. A reforma do prédio avançava, transformando o espaço abandonado em algo acolhedor e cheio de vida. Doutora Helena e doutora Beatriz se ofereceram para ser consultoras jurídicas voluntárias, e vários colegas de faculdade de Isa se interessaram em participar. O memorial sugerido por Sofia tornou-se o coração do projeto. Fotos antigas do abrigo Estrela Guia, documentos preservados por Dona Clara, a história da mãe de Isa, tudo foi cuidadosamente organizado e apresentado. E no centro de tudo, em uma redoma de vidro especial, repousava o urso de pelúcia original, agora restaurado com todo cuidado. Não vai sentir falta dele? Perguntou Ricardo, vendo Isa arrumar o urso na exposição. Ele não está indo embora, respondeu ela com um sorriso sereno. Está apenas começando uma nova missão: inspirar outras pessoas a acreditarem no poder do amor e da proteção. O urso, em sua nova casa, parecia observar com orgulho o legado que havia ajudado a construir. Suas costuras gastas e manchas não eram mais sinais de desgaste, mas medalhas de honra de uma vida dedicada a proteger e unir corações. O dia da inauguração do Centro de Acolhimento, Estrela Guia, amanheceu ensolarado, como se o próprio céu quisesse celebrar. O prédio, completamente restaurado, resplandecia em tons suaves de azul e amarelo. No jardim da entrada, um letreiro dourado brilhava. Onde o amor encontra seu caminho de volta para casa. A frase favorita de Dona Clara. Isa, agora formada, em direito e prestes a começar sua carreira como advogada, supervisionava os últimos preparativos. Vestida em um elegante conjunto azul marinho, ela caminhava pelos corredores verificando cada detalhe. Os ursinhos chegaram, anunciou Sofia, agora com 8 anos, correndo pelo corredor com Miguel. Os gêmeos carregavam uma caixa cheia de ursos, de pelúcia novos, cada um deles usando uma pequena fita azul, a marca registrada do programa Guardiões do Amor. Ricardo observava tudo com o peito transbordando de orgulho. Seus cabelos estavam completamente grisalhos agora, mas seus olhos mantinham o mesmo brilho jovial de sempre. Senhora Maria, ao seu lado, não conseguia conter as lágrimas de emoção. É exatamente como ela sonharia, disse uma voz familiar. Era a doutora Beatriz, que havia se tornado uma das maiores apoiadoras do projeto. Dona Clara ficaria tão orgulhosa. O memorial, localizado no coração do centro, havia se tornado uma obra de arte. Painéis retroiluminados contavam a história do antigo abrigo Estrela Guia de Dona Clara e das inúmeras vidas que ela tocou. Fotografias cuidadosamente restauradas mostravam momentos preciosos do passado, incluindo aquela primeira imagem da mãe de Isa com seu urso de pelúcia. No centro da exposição, o urso original repousava em sua redoma de vidro especial, como um símbolo silencioso de esperança e continuidade. Ao seu lado, uma placa contava sua história extraordinária, como havia sido o primeiro guardião do amor, protegendo gerações de crianças e unindo destinos aparentemente desconectados. Os convidados começaram a chegar. Além de autoridades e representantes de instituições de proteção à criança, havia rostos familiares,
O antigo promotor Dr. Paulo Mendonça, agora um defensor ferrenho de causas sociais, os advogados que haviam participado do processo de guarda, e até mesmo o pai biológico das crianças, que após anos de tratamento havia se tornado um apoiador do projeto. Isa, chamou Ricardo suavemente, encontrando sua filha verificando os últimos detalhes do memorial. Está na hora do seu discurso. Ela respirou fundo, ajeitando um fio de cabelo rebelde. Estou nervosa, pai. E se não conseguir transmitir tudo o que este lugar significa? Ricardo sorriu pegando suas mãos entre as suas, o mesmo gesto de conforto que havia feito tantas vezes ao longo dos anos. Apenas fale com o coração, como sempre fez. No pequeno auditório, lotado de pessoas ansiosas para testemunhar, aquele momento histórico, Isa subiu ao palco. Os gêmeos sentaram-se na primeira fila, cada um segurando um dos novos ursinhos guardiões. Ricardo, ao lado deles, segurava discretamente um lenço. Há muitos anos, começou Isa, sua voz clara e emocionada, uma mulher extraordinária chamada Clara decidiu que amor e proteção não deveriam ser privilégios, mas direitos fundamentais de cada criança. Ela criou este espaço, o Abrigo Estrela Guia, e com ele um legado de cuidado que transcendeu gerações. Ela fez uma pausa, seus olhos percorrendo o auditório. Minha própria mãe foi uma das crianças que Dona Clara acolheu. O ursinho de pelúcia que ela recebeu aqui se tornou mais tarde meu protetor, me guiando através de momentos difíceis até os braços de um pai que me escolheu, que escolheu meus irmãos, que escolhe todos os dias ser nossa família. Ricardo não conseguia mais conter as lágrimas, e não era o único. Por todo o auditório, olhos brilhavam com emoção contida. Hoje, continuou Isa, não estamos apenas inaugurando um centro de acolhimento. Estamos renovando um compromisso com o amor, com a proteção, com a esperança. Cada criança que passar por estas portas receberá não apenas assistência jurídica, apoio psicológico e cuidados básicos. Receberá também seu próprio guardião, um ursinho que, como o meu, carregará a promessa de que dias melhores virão. Sofia e Miguel subiram ao palco, carregando uma cesta com os novos ursinhos. Isa pegou um deles, mostrando-o ao público. Estes não são simples brinquedos. São símbolos de um legado de amor que começou com Dona Clara. Passou por minha mãe, chegou até mim. E agora continuará através de cada criança que encontrar aqui seu caminho de volta para casa. Um ano após a inauguração, o Centro de Acolhimento Estrela Guia pulsava com vida e propósito. As paredes, antes vazias, agora exibiam desenhos, coloridos feitos pelas crianças que encontravam ali seu refúgio. O jardim, cuidadosamente mantido, havia se tornado um espaço de brincadeiras e risadas. Isa, em seu escritório no centro, acabava de atender mais uma família quando Sofia entrou correndo, seus olhos brilhando com excitação. Isa, você precisa conhecer a Carolina. Carolina era uma menina de 10 anos que havia chegado ao centro naquela manhã. Como tantas outras crianças antes dela, carregava nos olhos o peso de experiências difíceis demais para sua idade. Quando Isa entrou na sala de acolhimento, encontrou a menina sentada quieta em um canto, observando tudo com desconfiança. Sofia, com sua energia contagiante, já havia se tornado sua amiga. Olá, Carolina, cumprimentou Isa suavemente, sentando-se próxima a ela. Bem-vinda ao Estrela Guia. A menina não respondeu imediatamente, seus olhos fixos no memorial visível, através da porta de vidro, particularmente no urso de pelúcia que repousava em sua redoma especial. Quer conhecer nossa história? Perguntou Isa, notando seu interesse. Carolina assentiu timidamente. Sofia, que conhecia a história de cor, sentou-se ao lado delas, ansiosa para participar da narrativa. Aquele ursinho, começou Isa, tem poderes muito especiais. Ele protegeu minha mãe quando ela era pequena, depois me protegeu e agora protege todas as crianças que chegam aqui. Enquanto contava a história, Isa observava como os olhos de Carolina começavam a brilhar com interesse.
A menina, que inicialmente parecia tão fechada, aos poucos foi se abrindo. E sabe o que é mais especial? Continuou Sofia pegando um dos novos ursinhos guardiões. Cada criança que chega aqui ganha seu próprio protetor. Carolina pegou o ursinho oferecido com cuidado reverencial, como se fosse o tesouro mais precioso do mundo. Posso dar um nome para ele? Claro, sorriu Isa. Que nome você quer dar? Esperança, respondeu a menina após um momento de reflexão. Porque é isso que ele me faz sentir. Naquela noite, depois que todas as crianças haviam se recolhido e o centro estava silencioso, Isa encontrou Ricardo no memorial. Ele costumava passar por lá no final do dia, especialmente após reuniões difíceis em sua empresa. Como foi seu dia? Perguntou ela, encontrando o pai contemplando a foto de Dona Clara. Cheio de números, planilhas, decisões corporativas, respondeu ele sorrindo. Mas nada disso importa quando venho aqui e vejo o que realmente tem valor. Isa encostou a cabeça no ombro do pai, observando o urso de pelúcia que havia sido seu protetor por tantos anos. Suas costuras gastas e manchas contavam uma história de amor que atravessava décadas. Sabe, disse ela suavemente, hoje a Carolina me fez perceber algo. Não são os ursinhos que têm poder. É o amor que eles representam. O amor de Dona Clara, o amor da mamãe, seu amor, é isso que transforma vidas. Ricardo abraçou sua filha, sentindo uma profunda gratidão por todas as escolhas que o haviam levado até ali. E agora seu amor também, Isa. Você está continuando esse legado de uma forma que nem Dona Clara poderia ter imaginado. Do lado de fora do centro, a cidade de São Paulo continuava seu ritmo frenético. Mas dentro daquelas paredes, histórias de amor e esperança continuavam a ser escritas, uma criança de cada vez. O urso original, em sua redoma de vidro, parecia sorrir, sabendo que sua missão continuava através de cada novo guardião que encontrava seu caminho até os braços de uma criança que precisava de proteção e amor. E assim, o ciclo continuava, não mais apenas através de um único urso de pelúcia, mas através de centenas deles, cada um carregando a promessa de que o amor sempre encontra seu caminho de volta para casa.